Muitos reforços sendo anunciados. Ontem, por exemplo, o atacante Luca, ex-Corinthians, e o zagueiro Dedé, recentemente. Para falar sobre esse e muitos outros assuntos, sobre a macaca, eu tenho a honra de receber aqui no nossa área o presidente Marco Antônio Eberlin. Tudo bem, presidente? Como vai? Tudo bem, é um prazer falar com você, com a Bandeirantes, e poder passar um pouco do que ocorre com a Ponte Preta e o pessoal da capital. Ótimo. Reforços para a temporada são bons, né, presidente? O Luca, como eu disse, anunciado, o zagueiro Dedé também. Esses caras encabeçam a lista. É sinal de que o projeto da Ponte é brigar pelo mata-mata do Paulistão e pelo acesso para a Série A no Nacional? Ou vai tentar arrumar a casa primeiro nesse ano de 2022, permanecer na Série B? O que pensa a Ponte de planejamento? Olha, a Ponte, eu já fui vice-presidente da Ponte Preta há anos atrás. A história da Ponte é sempre brigar nos campeonatos para alcançar o melhor lugar, ou o maior lugar. Às vezes não ocorre por diversas circunstâncias e esse ano não será diferente. Sendo a prioridade nossa brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A Ponte é um clube extremamente deficitário financeiramente e o que vai ajudar muito a Ponte é se a Ponte conseguir o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A. Mas de forma alguma iremos usar o Campeonato Paulista como laboratório. A gente prepara um time, mas sabe da dificuldade, um time completamente novo, né, montado em cima da hora. Meu mandato iniciou no final de dezembro e vamos esperar, vamos aguardar, ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar, as substituições, ou novas contratações. Eu sei que para o Paulista não dá, mas ao longo do ano não vai funcionar assim dentro da realidade financeira do clube. Falando em realidade financeira do clube, presidente, o senhor deu uma coletiva recente dizendo que a situação da Ponte Preta é muito preocupante e caótica, nas próprias palavras do senhor. Meses de salário atrasado, 13º também, que o senhor prometeu pagar. Já está pago, presidente, ou ainda não? Olha, nós já pagamos para parte do pessoal 2 meses de salário. Eles tinham 3 meses de salário atrasado, aliás, 2 meses de salário atrasado, alguns já receberam, o pessoal do departamento amador, né? O pessoal do departamento profissional eu paguei 1 mês de salário e nós estamos negociando esse outro salário 13º do ano passado para que possa ser parcelado, aí, se não me engano, em 5 vezes, para que possamos também honrar nossos compromissos. Então, é um espólio que eu estou herdando, mas nós temos que honrar o compromisso e tanto os funcionários como os atletas que aqui passaram não podem ficar sem receber. Então, para esclarecer, a Ponte Preta tem 1 mês de salário atrasado e o 13º, é isso? Hoje seria isso. O senhor falou que precisava, né, presidente, de 20 milhões para colocar o clube em ordem e por muito tempo a Ponte Preta acabou recorrendo ao então presidente de honra, o Sérgio Carnielli, para emprestar dinheiro para o clube, tanto que tem uma dívida grande com ele. Sem esse recurso, dá para garantir que a Ponte daqui para frente, a partir desse mês de janeiro, não vai atrasar mais salário? Olha, o planejamento nosso é para não atrasar salário. Nós estamos criando uma situação aqui dentro para viver com toda a nossa arrecadação, com o nosso marketing, para que não atrasamos salário de maneira alguma. Essa é uma promessa que eu fiz e pretendo cumpri-la. Quanto ao Sérgio, que foi um grande presidente da Ponte, aliás, eu fui vice-presidente do Sérgio durante 10 anos. A intenção também, já há anos ele não vem colocando dinheiro e nós pretendemos não buscar novo auxílio financeiro com o Sérgio, para dessa forma estancar a hemorragia financeira que existe aqui dentro. Então, o planejamento é feito para que não haja atraso de salário. O senhor pode dizer para a gente qual que é o tamanho da dívida e as perspectivas de melhora, presidente? O tamanho total da dívida, eu não sei te dizer ainda hoje. Esses 20 milhões, 17 milhões, é uma herança imediata que eu estou recebendo. Mas eu acredito, porque nós estamos contratando uma empresa para fazer uma auditoria real, distrita, uma empresa renomada, para ver o tamanho da dívida. Eu calculo com a dívida com o próprio ex-presidente, a dívida fiscal, dívida de salário ou de ações trabalhistas, eu acredito que vai ultrapassar os 200 milhões de reais, 220 milhões de reais. Com certeza esse é um desafio gigantesco, né, presidente? Como, então, enxugar os gastos e, mesmo assim, trazer jogadores competitivos? Então, a minha pergunta principal é como que foi possível trazer o Dedé e o Luca em meio a esses problemas? Olha, tanto o Dedé quanto o Luca vieram dentro de uma realidade financeira do clube, né? O Luca já jogou na Ponte Preta, ele conseguiu
o estrelato, vamos dizer assim, saindo da Ponte Preta. Tem um carinho muito grande pelo clube e a torcida do clube para com ele. Né? O Dedé é um jogador experiente, jogador de seleção brasileira, que necessita de uma oportunidade. E eu, diversas vezes, em outros momentos, dei a oportunidade para muitos jogadores e deu certo. Espero que dê também com o Dedé. Mas eles estão vindo dentro da realidade financeira da Ponte Preta. Não foi feito nenhuma loucura, nenhum absurdo. Não saímos dentro das nossas condições financeiras para contratá-los. Aliás, não só os dois, como nenhum outro jogador ou membro da comissão técnica. É dentro da realidade que o clube pode pagar. Estamos conversando na Rádio Bandeirantes com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, que atendeu a Rádio Bandeirantes e vem atendendo ao vivo a Rádio Bandeirantes nessa terça-feira. Falando em contratação, presidente, o Ivan está recuperado de Covid-19, vai acertar com o Corinthians, fazendo exames hoje, inclusive. Como que ficaram os moldes da negociação, presidente? Duílio falou que vai comprar 50% do atleta, mas por quanto? Seriam 3 milhões de euros mesmo? Olha, esses valores, né, são coisas pessoais aqui entre o Corinthians e a Ponte Preta, uma coisa mais restrita, mas é bem distante desse valor que você está dizendo. Eu posso dizer o seguinte: a Ponte Preta, ela tem um mútuo a ser honrado. Nós vamos transferir, possivelmente, esse endividamento para o Corinthians, essa dívida para o Corinthians. Mas é bem longe do que você está falando, né? É um atleta forjado nas nossas categorias de base, de grande potencial, mas que chegou o momento de sair, até porque eu não posso competir com o Corinthians em questão salarial. E porque eu tenho compromissos a honrar, mas é muito, muito distante desse valor que você está me falando. Para mais ou para menos, presidente? Mas muito menos, muito menos. Certo. E aí a Ponte Preta não receberia nenhum dinheiro e transferiria a dívida para o Corinthians, seria isso? É mais ou menos alguma coisa assim. A Ponte Preta trouxe alguns jogadores do Corinthians também, o Corinthians cedeu alguns jogadores para a Ponte. Então, não é que a Ponte não vai receber nada. A Ponte tem alguma atitude aí que o Corinthians está criando para com a Ponte, mas isso já era um acordo firmado na gestão anterior e que cabe a mim honrar o compromisso. Certo. Então a negociação com o Corinthians já vinha desde o ano passado? Perfeitamente. O senhor não interferiu em nenhum momento nessa negociação, é isso? Não, eu estou só mantendo a palavra e honrando aquilo que a Ponte Preta se comprometeu com o meu antecessor, e isso, dependente de qualquer ala de diretoria, acho que cabe ao presidente que está em exercício honrar os compromissos assumidos. E o senhor acha um bom negócio, presidente? Olha, diante do que a Ponte necessitou em anos anteriores, eu acredito que sim. A Ponte Preta vivia e vive dificuldades financeiras, dinheiro foi aportado no clube para que o clube pudesse ser oxigenado e agora chegou a hora de honrar o compromisso. Então, eu digo, se você me perguntar hoje não é, mas no passado, para quem estava aqui, eu acredito que tenha sido sim. Então o senhor faria diferente? Pode ser. Então, eu lembro que o senhor, nessa coletiva inicial, né, falando sobre transparência, chegou a dizer algo em torno de 10 a 12 milhões de reais, né, envolvendo o Ivan. Não seriam esses 3 milhões de euros, mas sim algo próximo dessa casa dos 10 milhões, né, presidente? Perfeitamente, mais próximo disso que você está falando agora. Perfeito. Agora, seguindo, depois de falar sobre o Ivan, grande destaque da Ponte nos últimos anos, aí um grande goleiro que vai ficar com certeza por muito tempo na seleção brasileira, no Corinthians e em outros clubes mundo afora. Moisés, presidente, um dos grandes destaques da Série B, fez o gol da permanência na segunda divisão, foi o maior driblador da Ponte no campeonato e é claro que chama a atenção de outros clubes. Recentemente o senhor disse que não recebeu interesse de ninguém, proposta de ninguém. Segue assim ou chegou alguma coisa, porque o Ponte Pretano tá louco para saber se Moisés fica, presidente? Não, acredito que o Moisés vai ficar, não ocorreu nada. Nenhuma proposta oficial quanto ao Moisés, e é lógico que a Ponte, se chegar uma proposta boa, vai precisar vender, mas hoje de prático, de funcional, não temos nada para o Moisés não, e ele deve começar o Campeonato Paulista. Então dá para o torcedor pensar concretamente em Moisés e Luca em campo? Se o Kleina assim quiser, acho que o torcedor já pode começar a sonhar. Certo, presidente. O senhor citou o Gilson Kleina, técnico da Ponte Preta, que tem um laço gigantesco com o clube, conseguiu manter a Ponte na segunda divisão no ano passado. O que o Kleina representa para a Ponte Preta, presidente? Olha, num momento bem diferente de futebol, do passado, que
romântico, futebol tinha. O Kleina tem muito caráter, além da capacidade de gerir, de capacidade técnica, de colocar uma equipe disposta em campo. Ele tem um caráter muito forte. Em momentos difíceis ele assume a coisa, ele procura ficar à frente dos problemas, e isso pesou muito na minha decisão de mantê-lo na equipe. Então essa identificação com o torcedor é gigantesca. Eu tive aqui na minha época o Abel Braga. Abel Braga ficou um ano dificílimo comigo, onde nós chegamos a 6 meses de salário atrasado. O Abel não abandonou, ficou com a Ponte assim permaneceu na primeira divisão em 2003. Excelente, palavras do presidente Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, que assume o mandato a partir desse ano agora de 2022, e a gente espera que a Ponte consiga retornar aos tempos de glória, retorne à Série A do Campeonato Brasileiro, sempre com muita responsabilidade financeira também, né, presidente? Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela participação aqui no Nossa Área, a gente volta a se falar no futuro próximo, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade de falar para uma emissora tão forte, tão tradicional como a Bandeirante. Lembrando ao torcedor Ponte Pretano que na outra passagem como vice, eu fui vice-campeão da Série B e mantive a Ponte por 10 anos na primeira divisão. Jamais fui rebaixado nem no estadual e nem no nacional. E a gente pretende subir e ficar por um tempo na Série A, que aí com certeza a parte financeira vai melhorar. Um abraço a todos, um prazer falar com vocês.